Olá pessoal, este é o canal Formação de Escritores. Eu sou o Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa. Estou aqui hoje para falar sobre o conto moderno, o conto literário. Quem já fez oficinas de escrita certamente se deparou com o gênero conto e descobriu o quão difícil, enigmático é escrever e até mesmo ler um conto. Então, onde vem esse gênero? Como se diferencia o conto de uma narrativa curta ficcional qualquer? Vamos assistir esse vídeo para entender isso. Peço que vocês deixem nos comentários os contos que vocês mais gostaram, o título, o autor, até para ficar aqui como uma indicação, uma dica para os nossos espectadores depois buscarem. Depois da vinheta, então, começa o vídeo. Curtam o canal, compartilhem e não esqueçam de comentar que conto vocês mais gostaram de ler e indicariam para quem está assistindo a este vídeo. Então vamos falar sobre o gênero conto, especificamente o conto literário. Como assim, Marcelo, conto literário? Qual a diferença entre um conto e um conto literário? Bem, conto a gente pode definir como uma narrativa curta ficcional. Mas o conto literário tem características próprias, específicas, que a gente vai explorar agora nesse vídeo e vai entender por que, quando se fala em short story, quando se fala em conto literário ou conto moderno, não está se referindo a qualquer narrativa curta ficcional. Quais particularidades teóricas, conceituais tem este gênero que o tornam tão fascinante e, por vezes, também tão difícil para o leitor, para o escritor? A tradição da short story, esse conceito de short story, vem de Edgar Allan Poe. Você sabe que em inglês, os contos de fada, nós chamamos de fairy tales. Então, já começamos aí a diferença. Em inglês, o termo short story é diferente do termo tale. Enquanto no Brasil, tudo a gente vai chamar de conto, em português a gente vai chamar tudo isso de conto, em inglês há uma definição, há uma diferença, inclusive, no conceito etimológica de short story e tale. Mas, para trabalhar com calma nesse conceito, vamos ver primeiro o que é o conto literário, ou essa short story. Bem, como base, o conto é sim uma narrativa curta ficcional. Então há uma pressuposição de ficção. Claro que o autor pode contar histórias que se misturem entre vida real e ficção, ele pode se inspirar em algo real, mas a pressuposição do leitor ao ler um conto é que o texto é ficcional. Então isso é importante. O conto ele parte de uma base ficcional. E lembrando que a ficção ela não se atribui valor de verdade. A ficção ela está num outro plano, não está no plano da verdade, da mentira. Está no plano da criação, da ficção, da invenção. Bom, mas o que é curto? Curto a gente vai ver depois que tem um conceito que varia de acordo com o tempo. Então, esse conto literário, essa short story, ela se diferencia do que a gente vai chamar de um conto tradicional, que é uma tradição que vem desde os contos de cavalaria, do Rei Arthur, até depois a gente pode falar dos contos dos Mil e Uma Noites. Então, os contos populares, esses contos tradicionais, entre eles as fairy tales, os contos de fada, são diferentes do que a gente vai entender como a short story, como esse conto moderno ou conto literário que nós vamos estudar nesse vídeo. A definição de conto literário passa mais por uma questão estética do que por uma questão de tamanho. Muita gente define conto como um texto curto, mas o que é curto? Quão curto? Então, a gente vai ver nesse vídeo que é muito mais uma questão estética, uma questão de forma, do que uma questão de tamanho. Na verdade, o conto é curto como consequência da sua forma. Mas a gente vai trabalhar com isso daqui a pouquinho. Todo conto é uma narrativa curta, mas nem toda narrativa curta é um conto. Como já mencionamos aqui, então contos como os contos populares ali, a Branca de Neve, os próprios contos do Hans Christian Andersen, não necessariamente eles são o que a gente chamaria de conto moderno, conto literário. Eles vêm de uma outra tradição, de uma outra linha teórica, de uma outra área. E se atribui a Edgar Allan Poe, relativamente recente, 1848, 1850, essa ideia do conto moderno, do conto literário, como conhecemos hoje, como ele é valorizado hoje academicamente e como a gente nas oficinas vai tentar ou vai escrever esse tipo de conto. O Edgar Allan Poe é autor de um poema chamado O Corvo. Nós acabamos de publicar um audiolivro com o poema O Corvo aqui no canal, traduzido pelo Fernando Pessoa. Então, quem tiver interesse em ouvir O Corvo, está aqui disponível no canal um vídeo do poema.
O Corvo, de Edgar Allan Poe, foi publicado em 1845. E ele fez sucesso na época. Sucesso porque era um sucesso na época, né? Os Estados Unidos era um país ainda em formação. Então, o Corvo fez um certo sucesso na época. E no ano seguinte, o Poe publicou um texto chamado Filosofia da Composição, em que ele vai explicar como ele criou o corvo, em detalhes. Ele vai dizer que começou pela extensão, ele vai falar sobre a questão das vogais. Nós vamos ler trechinhos agora da Filosofia da Composição. Mas esse texto é muito importante porque ele trabalha com uma ideia racional. Ele vai trabalhar com uma ideia que escrita, criação, não é apenas uma questão de inspiração, de intuição, com as musas inspiradoras, aquela ideia romântica que estava muito em voga na época. O Poe vai trazer uma ideia racionalista, uma ideia mais realista para a estética, para a criação, e ele vai dizer que ele construiu isso racionalmente, pensando passo a passo da criação do poema O Corvo, que tanto sucesso havia feito. Curiosamente, é esse texto, Filosofia da Composição, claro que junto com a obra ficcional do Poe, que vai dar origem a todo conceito, a toda teoria, todo conceito do short story do gênero conto posterior, que é esse chamado conto literário, conto moderno. E ele partiu de um poema. Então aí nós já vemos que o conto e a poesia, na verdade, são irmãos. São irmãos que têm muita proximidade em relação ao subtexto, em relação à participação do leitor, mas a gente vai trabalhar com isso com mais calma agora. Filosofia da Composição, um texto de 1846, se torna um marco, se torna um texto fundador da short story, do gênero conto moderno, conto literário. E eu trouxe para vocês alguns trechinhos da Filosofia da Composição para a gente ler e comentar estes trechos. Vale a pena buscar a leitura do texto completo, vale a pena também, claro, ler O Corvo e ler alguns outros contos do Poe, que nós também temos aqui em audiolivro no canal. Começando, então, a Filosofia da Composição, diz assim: há um erro radical, acho, na maneira habitual de construir-se uma ficção. Ou a história nos concede uma tese, ou uma é sugerida por um incidente do dia. No melhor dos casos, o autor senta-se para trabalhar na combinação de acontecimentos impressionantes, para formar a base da narrativa, planejando, geralmente, encher de descrições, diálogos e comentários autorais todas as lacunas do fato ou da ação que se possam tornar aparentes de página a página. Então, aqui a gente começa vendo que o texto Filosofia da Composição, ele vai, na verdade, se opor ao que o Poe chama de um erro na forma de se construir ficção àquela época. O que se tinha de ficção especialmente muito popular e com bastante sucesso na época? Os romances. Os romances, em geral, vindos da Inglaterra, os romances ingleses. E esses romances, eles vão fazer isso, eles vão encher de descrições, diálogos, comentários autorais. Os romances, que franceses, ingleses, europeus, enfim, que fizeram muito sucesso, eles, e ainda fazem, claro, porque a gente sabe que os períodos eles não se alternam, eles não acabam, eles vão se sobrepondo, eles vão se somando. Então, os romances, eles têm essa estética mais prolixa, essa estética mais detalhada, que o Poe vai criticar no Filosofia da Composição. E também havia esses contos populares, esses contos que a gente pode remeter aos Irmãos Grimm, que são contos em que há acontecimentos impressionantes, onde é uma outra linha que ele vai criticar, para daí sugerir essa outra estética da escrita. E o Poe está falando aqui de um novo jeito de escrever. Ele não está imaginando que vai criar um novo gênero, ele sequer está claro para ele que isso é prosa, não poesia. Afinal, ele vai comentar o poema O Corvo. Mas ele está se opondo a tanto a tradição dos grandes romances mais prolixos, mais longos e mais detalhados, quanto a tradição desses contos tradicionais, com acontecimentos impressionantes, com uma origem muito grande da oralidade. Eu prefiro começar com a consideração do efeito. Mantendo sempre a originalidade em vista, digo-me, em primeiro lugar, dentre os inúmeros efeitos ou impressões a que são suscetíveis o coração, a inteligência ou mais geralmente a alma, qual irei eu, na ocasião atual, escolher? Então aí nós temos a primeira lição da Filosofia da Composição do gênero conto. O conto não conta uma história, o conto provoca um efeito. Essa frase é confusa, eu demorei para conseguir entender, para cair a ficha, enquanto eu era lá estudante de oficina, de que o conto não conta uma história. Como assim o conto não conta uma história?
O principal objetivo do conto é provocar um efeito no leitor, assim como a poesia. Assim como o objetivo da poesia é provocar o leitor. A história no conto está a serviço do efeito. Então, o conto vai provocar um efeito de que forma? Contando um pedaço de uma história. E o conto não vai conseguir contar a história inteira do personagem. Não cabe no conto isso. O conto vai nos contar um fragmento, vai nos contar um trecho, vai nos contar um episódio, e esse episódio ele vai conseguir criar um efeito na gente, porque ele vai ter uma completude, ele vai ter um arco narrativo em si mesmo, ele vai se justificar enquanto um trecho. O conto não é algo tirado do meio de um romance, não pode ser interrompido, ele tem que ter uma totalidade. Mas essa totalidade está no arco, está no efeito causado, e não necessariamente na história. Quando a gente pensa, por exemplo, em Pai contra Mãe, do Machado de Assis, a gente não tem no Pai contra Mãe detalhes sobre o futuro dos personagens, sobre a vida pregressa dos personagens. Nós temos ali uma história de um período determinado, fechada, focada. Vários textos, como o próprio Corvo, se passam em uma cena. É uma cena, um lugar, tem uma unidade, uma unicidade. Então, o conto ele não está preocupado, ele não tem como objetivo esgotar uma história, contar uma história completa. Ele tem como objetivo provocar um efeito no leitor. Essa é a ideia do conto. Pelo menos esse conto proposto pelo Edgar Allan Poe, que a gente vai chamar de conto moderno ou conto literário. Aqui eu trouxe alguns exemplos, o Corvo, Barril de Amontilhado, Gato Preto. Esses 3 textos estão disponíveis no nosso canal, na playlist de audiolivros. Nós temos lá com a narração maravilhosa da Gláucia Machado, os textos O Corvo, Barril de Amontilhado e o Gato Preto. O Poe, em função dessa ideia do efeito, é considerado o pai dos contos de terror e suspense, porque provocar um efeito pode ser um efeito de reflexão, de esperança e também de medo, de terror, de suspense. Então, o Poe é considerado esse pai dos contos de terror e de suspense. E o Poe também é o criador do detetive Mr. Dupin, que dá origem aos detetives Poirot, da Agatha Christie, o Sherlock Holmes, do Conan Doyle, o primeiro detetive racionalista que vai tentar desvendar os mistérios a partir da razão e não necessariamente a partir da inspiração ou indo lá investigar, interrogando, participando de fato das ações. Esse detetive do Edgar Allan Poe, que é o Mr. Dupin, ele dá origem aos detetives policiais racionalistas. E é interessante isso, porque a ideia de que a dedução, de que a racionalização também é um poder e também é uma qualidade que deve ser explorada na investigação, na resolução de um mistério, é a mesma tese, a mesma ideia de que o Poe traz no texto Filosofia da Composição, de que é pela racionalidade, de que é pela lógica que a gente vai construir um texto ficcional. Então, é um movimento importante de racionalização daquela geração, daquela época, que está muito bem cristalizada no Poe, na ficção do Poe e nesse texto aqui que nós estamos trabalhando, do Edgar Allan Poe. Seguindo, então, a consideração inicial foi da extensão. Se alguma obra literária é longa demais para ser lida em uma sentada, devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de impressão. Pois, se requerem 2 assentadas, os outros negócios do mundo interferem e tudo que se pareça com totalidade é imediatamente destruído. Essa talvez seja a chave da ideia do conto. O conto tem que ser lido em uma assentada. O leitor tem que pegar o texto, começar e terminar sem se distrair, sem sair no meio. Quando nós lemos um romance, nós começamos a ler, a gente para, vai dormir, toma banho, sai, trabalha, passa o final de semana, passa um feriado, passa um mês e aí volta para o texto. Não há uma ideia de totalidade, de nós conseguirmos entrar na história e terminar a história num pulo, num sopro. E isso para o Poe é muito importante. O Poe vai dizer, inclusive, que esse tempo, na época de concentração na leitura, era uma viagem de trem de Baltimore até algum outro lugar que dá mais ou menos 2 horas. Por isso que os contos lá do Edgar Allan Poe e daquela geração são contos de 20, 30, 40 páginas, que era um tempo de concentração na leitura em que o leitor conseguiria não se distrair, não sair da frente do livro. Ao longo do tempo, se a gente for estudar isso, faremos outros vídeos sobre isso, o conto vai diminuindo de tamanho, até chegar no que nós temos contemporaneamente, que é o mini-conto. Qual o tempo de concentração na internet? 1 minuto? 30 segundos?
Então, o miniconto, de certa forma, ele tem esse tamanho porque ele responde ao tempo de concentração, às demandas dessa nossa época, desse nosso tempo. Mas, na ocasião, lá em 1846, então, os contos de 30, 40 e 50 páginas conseguiam ser lidos de uma sentada na totalidade, se opondo aos romances, que precisavam de mais tempo e também havia essas quebras de concentração na leitura. Logo, o conto deve ser curto, tão curto quanto o leitor possa ler em uma assentada. Essa que é a ideia. E essa ideia de compactar o conto, de tornar o texto curto, faz com que esteticamente haja várias implicações, que nós veremos algumas aqui, outras são exploradas pelo Cortázar mais adiante, como tensão, intensidade, subtexto. Isso tudo acaba sendo consequência do conto ser um texto curto, um texto lido em uma assentada. E aí nós temos a segunda lição, então, que é a extensão. Um texto deve ser lido em uma sentada para não prejudicar o efeito. Uma coisa curiosa é que o Edgar Allan Poe, ele é o Machado de Assis da literatura norte-americana. Ele é a grande referência da literatura norte-americana é o Poe. E o Poe é muito popular também por lá. Há, inclusive, time de futebol americano, os Ravens, que são de Baltimore, em homenagem ao corvo do Poe. Então, o Poe, ele influenciou imensamente a cultura norte-americana desde que ele foi traduzido por Baudelaire e ele volta, então, para a América como uma grande força. E o cinema, a gente sabe que depois de um período inicial europeu, em que há a Grande Guerra e o cinema passa, de certa forma, sua referência aos Estados Unidos, o cinema, o roteiro de cinema, o formato de cinema, ele é muito influenciado por essa teoria, por essa ideia da filosofia da composição. Talvez não por acaso, os filmes tenham ou tivessem, hoje nós estamos em outra época, 2 horas, 1h30 de duração, porque filmes são objetos de arte assistidos em uma assentada. O espectador ia no cinema, senta no cinema, assiste o filme e vai embora, sem se distrair. Então, há uma grande influência na estética do conto com a estética do cinema. E também vale a pena perceber que o efeito no texto do Poe vem antes da extensão. Então, não basta fazer um resumo, não basta contar uma história curta para se fazer um conto. E talvez aqui esteja uma das chaves desse conto literário, desse conto moderno. Para se contar uma história curta, para se fazer um conto que funcione, ele tem que provocar efeito. E para provocar efeito, a história precisa ter subtexto, cena, personagem, imersão. Não basta vir aqui, resumir uma história em 10 linhas, em 2 páginas, e nós termos um conto. Nós até teremos uma narrativa curta ficcional, mas uma narrativa curta ficcional que pode ser um resumo, pode ser a sinopse de um texto maior, não vai ser uma short story, não vai ser esse conto moderno literário que se quer obra de arte. O conto literário, ele se quer uma obra artística, ele se quer arte com as palavras, assim como a poesia. Então, não vai se ter uma obra literária, uma obra artística, porque não vai se conseguir provocar um efeito no leitor. A palavra efeito, o conceito de efeito, vem antes do conceito da extensão. Encarando, então, a beleza como minha província, minha seguinte questão se referia ao tom de sua mais alta manifestação, e todas as experiências têm demonstrado que esse tom é o da tristeza. A beleza de qualquer espécie, em seu desenvolvimento supremo, invariavelmente provoca na alma sensitiva as lágrimas. A melancolia é, assim, o mais legítimo de todos os tons poéticos. Estando determinadas a extensão, a província e o tom, entreguei-me à indução normal, a fim de obter algum efeito artístico agudo que me pudesse servir de nota-chave na construção do poema, algum eixo sobre o qual toda a estrutura devesse girar. Passando cuidadosamente em revista todos os efeitos artísticos usuais, ou, mais propriamente, situações, no sentido teatral, não deixei de perceber imediato que nenhum tinha sido tão universalmente empregado como o refrão. Assentados tais pontos, passei a pensar sobre a natureza do meu refrão. Desde que sua aplicação deveria ser repetidamente variada, era claro que esse refrão deveria ser breve, pois haveria insuperáveis dificuldades na aplicação de qualquer sentença extensa. Em proporção à brevidade da sentença, estaria, naturalmente, a facilidade da variação. Isso imediatamente me levou a uma só palavra como o melhor refrão. Suscitou-se, então, a questão do caráter da palavra. Tendo-me inclinado por um refrão,
A divisão do poema em instância, aqui seria estrofe, surgia naturalmente como corolário, formando o refrão, o fecho de cada estrofe. Não cabia dúvida de que tal fecho, para ter força, deveria ser sonoro e suscetível de ênfase prolongada. E tais considerações, inevitavelmente, me levaram ao O prolongado, como a mais sonora vogal, em conexão com o R, como a consoante mais aproveitável. Ficando assim determinado o som do refrão, tornou-se necessário escolher uma palavra que encerrasse esse som e, ao mesmo tempo, se relacionasse o mais possível com a melancolia pré-determinada como tom do poema. Em tal busca, teria sido absolutamente impossível que escapasse a palavra Nevermore. De fato, foi ela a primeira que se apresentou. Bem, aqui tem um trecho longo sobre a parte mais pontual do texto. A partir do momento em que o Poe planejou, ele imaginou qual seria o efeito que ele quer causar, pensou sobre a brevidade, ele vai escrever o poema e aí ele vai fazer esse exercício racional sobre qual o melhor refrão, qual a melhor vogal, qual a melhor palavra, até chegar na clássica palavra Nevermore, traduzida por Machado e por Fernando Pessoa de formas diferentes. Um traduz em português como nunca mais, o outro como jamais. Mas em inglês, o conceito, a palavra é nevermore, que vai estar, para quem ouviu, para quem leu aí o poema O Corvo, ou quem vai ouvir, vai ler o poema O Corvo, ele vai sempre estar no final, nevermore, 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 é o que o Corvo responde sempre ao personagem. E o que nos traz de lição essa ideia? A lógica da consciência estética. A escrita como construção, não apenas como inspiração. A valorização da técnica, da escolha detalhada de cada elemento, chegando aqui no nível da vogal. Claro que aqui nós temos uma espécie de limite, de exagero, não que vocês vão pensar em cada vogal, de cada palavra, de cada frase, de cada conto, mas o Poe nos mostra que há muitas escolhas que se faz, escolhas técnicas, estéticas, na hora de escrever. E a gente, quando não pensa sobre isso, a gente, quando escreve num jorro, quando a gente é lá um autor iniciante, um autor leigo, a gente está fazendo isso de forma inconsciente, de forma intuitiva. E uma parte desse processo de tornar-se um escritor mais profissional, de ter mais peso, de ter, inclusive, mais segurança no que a gente escreve, é trazer isso que está lá no inconsciente, no intuitivo, para o consciente, trazer essa consciência estética. Adiante, ele ainda vai falar sobre a escolha do espaço fechado, a escolha do corvo, do contraste do corvo negro posando num busto branco e outras imagens que o poema O Corvo vai nos trazer. Então, olha que interessante essa ideia de que o texto ele se constrói racionalmente e não apenas como uma inspiração, como um devaneio do poeta, do autor. Algumas informações aqui, o Poe morreu em 1849, com apenas 40 anos. Ele era mais conhecido na Europa que nos Estados Unidos, porque ele foi traduzido por Baudelaire, e aí depois, quando os Estados Unidos começa a se reorganizar, a se construir enquanto nação, as universidades, os estudos culturais, aí retomam o Edgar Allan Poe. E o August Dupin, como já comentei, foi a base para a criação do Sherlock Holmes. Vários autores no século seguinte que vão trabalhar tentando buscar aí uma teoria do conto, um conceito do conto, uma historiografia do conto, vão buscar em Poe a referência. E vale a pena aqui, para fechar esse vídeo, citar o Cortázar e Invalise de Cronópio. O Cortázar vai dizer assim: Poe percebeu, antes de todos, o rigor que exige o conto como gênero, e que as diferenças deste com relação ao romance não eram só uma questão de tamanho. Como nós falamos aqui, o fato do tamanho faz com que haja também diferenças estéticas, diferenças na forma como vai se construir, na forma como o leitor vai receber esse texto. Afirmou-se que o período entre 1829 e 1832 vê nascer o conto, short story aqui, como um gênero autônomo dentro da literatura. Na França surge Mérimée e Balzac, nos Estados Unidos, Hawthorne e Poe. Mas só Poe, escreveria uma série tão extraordinária de narrativas a ponto de dar ao novo gênero o empurrão definitivo em seu país e no mundo, e de inventar ou aperfeiçoar formas que teriam vasta importância futura. Aqui está, então, o Cortázar nos dizendo o porquê e o quão importante é o Poe para essa ideia, para esse conceito de conto moderno, conto literário, conto enquanto arte.
Porque é claro que o conto já existia, as pessoas contam histórias nas fogueiras há milhares de anos, mas até então, talvez se pensasse o conto como algo social, como uma forma de interação social, não dentro da lógica da literatura, da lógica do poema, da lógica do romance, como arte da palavra, como aquilo que vai permanecer além do tempo e do espaço. Contar histórias não apenas para refletir sobre medos, refletir sobre anseios, para dar alguma lição de moral, como as fábulas faziam, mas para provocar num efeito mais aristotélico, mais catártico, vindo lá da tradição poética. Então, o conto ele quer se alinhar a essa ideia de literatura de escrita como arte. E assim ele é um irmão da poesia, e assim ele é um derivado do romance, e ele vai, de certa forma, derivar a novela, que aí é um outro gênero literário, que são outros conceitos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Coloquem nos comentários que conto vocês gostam. Acho muito legal quando a gente indica contos, porque outros leitores que não conhecem os contos podem começar a descobrir. Quando se repete alguns autores também, a gente acaba indo buscar esses autores. E aqui no canal fizemos um esforço grande ao longo do verão para colocar alguns audiolivros de textos importantes nos nossos cursos, para os nossos alunos. E estão aqui 3 contos do 2 contos e um poema do Edgar Allan Poe, além de contos do Machado de Assis. Não deixem, então, de procurar aí nossos audiolivros na playlist audiobook e audiolivro, que vocês vão gostar desse material. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.